mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluia, 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 aleluia. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos concede a vida, aquele que nos concede o tempo. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas. A toda espiritualidade amiga aqui presente, independente do rótulo religioso, independente da sua denominação. Agradecemos a todos os trabalhadores do bem, a todos aqueles que de alguma forma se envolvem, dão um pouco de si, dedicam o seu tempo, o seu esforço, para deixar esse mundo mais leve. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que também nos liberta de nós mesmos, que amplia os nossos horizontes, que dissipa a nossa ignorância, que explica exatamente o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Agradecemos também a todos aqueles que fazem parte dessa nossa jornada e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Até o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes e permitimos que essa vibração que desce do alto nos envolva, nos fortaleça e nos dê a certeza do nosso valor, daquilo que realmente importa, daquilo que é essencial, do nosso objetivo, do nosso propósito, da própria vida que nós temos, de uma doutrina que nos acolhe e que nos abraça, mas ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade de olhar para todo o resto com carinho, com respeito e com consideração. Uma doutrina que nos dá liberdade suficiente para que nós possamos responder por nós mesmos. Temos a nossa consciência onde está gravadas as leis maiores. E à medida que nós vamos consultando a nossa consciência, ela vai nos direcionando sempre para o bem. E que possamos estar sempre despertos para o amor maior. Que assim seja. Ainda estamos no capítulo 5º, então praticamente um mês dentro do mesmo capítulo. E o capítulo 5º hoje é o fechamento. E fala bem-aventurados os aflitos, e hoje, já que nós temos aí 3 semanas de informações sobre o assunto, hoje dá para a gente fazer um apanhado, dá para a gente ressignificar e dá para se aprofundar um pouquinho mais sobre o que significa a dor. Então, nós aprendemos literalmente, e na prece eu coloquei, que o Espiritismo, no seu primeiro e maior objetivo, é consolar. Consolar o que exatamente? Da maior dor que um ser humano pode ter no planeta Terra, que é a morte de um ente querido. Das doutrinas mais próximas de nós, eu não conheço pelo menos nenhuma que nos esclareça tanto e que nos dê tanto conforto, não que ela nos tire a dor, não é isso, não tem como tirar a dor. A dor de um espírita é igual a dor de um católico, é igual a dor de um evangélico, que é a dor de um budista, é a dor de um ateu. Quando morre um ente querido, dói para todo mundo igual. Mas é uma doutrina que nos consola exatamente nesse ponto, porque ela nos explica o que acontece do fenômeno morte para frente. Então ela tira a nossa lágrima? Não, mas ela transforma a lágrima de desespero na lágrima de saudade. É diferente. É muito diferente a lágrima do desespero
da lágrima de saudade. Então, ela vai permitir que a gente chore, que a gente sinta falta, claro, evidente, somos seres humanos, mas que a nossa lágrima não seja lágrima de desespero, de desolação, mas lágrima de saudade. Então, ela vai explicar, mas ao mesmo tempo que ela vai nos consolar, que ela vai nos acolher, que ela vai nos abraçar, ela vai nos explicar. Então não basta simplesmente você consolar uma pessoa de uma dor, de uma doença, de uma tragédia, de um momento difícil. É importante que você também explique para ela o porquê e as razões da gente, todos nós estarmos passando para isso. Porque nós vamos dissipando a nossa ignorância. Nós somos muito mais ignorantes do que maldosos, muito mais ignorantes. Nós cometemos, olha essa frase, o que é o mal, senão o desejo do bem interpretado pelo fascínio do egoísmo. Veja, então nós nos fascinamos, deixamos o egoísmo falar mais alto, deixamos o orgulho tomar conta de nós e acabamos cometendo equívocos. Mas dentro do nosso momento evolutivo, dentro de uma jornada de um planeta de provas e expiações, se torna normal, se torna esperado. Porque moralmente falando, nós ainda somos espíritos atrasados, moralmente falando. Ainda amamos de forma possessiva, ainda somos extremamente carentes, ainda temos uma autoestima muito baixa. Então, frente a essas situações, nós equivocamos muito em relação a sentimentos. Então, ela nos esclarece sobre os fatos. Se ela não nos esclarece de forma muito detalhada sobre alguns fatos, é porque nós não temos estrutura psicológica e emocional e espiritual para entender determinadas nuances da nossa existência. Não que elas não existam, é que nós, no nosso momento atual, não temos estrutura para isso. Nem psicológica, nem emocional, nem espiritual. E no seu terceiro aspecto, o terceiro aspecto da doutrina espírita é um aspecto relativamente novo. Quando eu falo novo, ele tem 20 anos, 23 anos. Quando foi a virada do milênio, a espiritualidade superior nos traz o terceiro aspecto. Primeiro, consolar, o segundo, esclarecer, mas o terceiro é o libertar. Libertar de que exatamente? De nós mesmos. Libertar das correntes que nós criamos, que nós imaginamos, através da nossa carência, através da nossa baixa autoestima, nós vamos criando carências. Criamos um padrão de cobranças, mal sabendo nós que toda cobrança fragiliza relações. Mal sabendo nós. Eu não estou falando do diálogo. O diálogo é necessário em todo tipo de relacionamento. O diálogo foi e sempre será necessário. Ajustes sempre serão necessários. Diálogo é uma coisa, cobrança é outra. Toda cobrança fragiliza relacionamento. Nenhuma cobrança fortalece nenhum relacionamento. Seja relacionamento que for. Pai, filho, amigo, namorado, não importa. Você tem um relacionamento com alguém, independente da configuração, a cobrança fragiliza. Ela vai desgastando com o tempo. Então, o terceiro aspecto é o libertar. Libertar de nós mesmos. Mas como é que eu vou me libertar de mim mesmo? Eu tenho que aprender a ressignificar. Então, a palavra de ordem é ressignificar. É dar um outro significado para os fatos, para as pessoas e principalmente para mim mesmo. Eu tenho que ressignificar, reconfigurar, fazer uma releitura de algumas situações, agora com os olhos mais abertos, com os sentidos mais apurados, muito mais com uma visão espiritual do que com uma visão material. Então, aprendendo a ressignificar a dor. A dor ainda é necessária, a dor é um processo temporário. A dor é um processo temporário atendendo a uma faixa evolutiva. A dor é um processo temporário. Ela tem curta duração, inclusive. Ela está atendendo a uma faixa evolutiva. Nós transformamos a dor em sofrimento. Aí é uma outra história. Se a dor é um tempo cronológico, a dor é um tempo cronológico. O sofrimento não é cronológico.
Não é cronológico. O sofrimento não se prende a um tempo cronológico. Como a Liliane disse aí, né? 32 anos sofrendo pela mesma causa. 32 anos sofrendo pela mesma causa. Ali não era mais dor, já fazia muito tempo. Ali era sofrimento. E ali era livre-arbítrio. Ali era escolha. Vamos lembrar daquela frase. Deus criou o livre-arbítrio por amor, nós escolhemos, olha, nós, né, escolhemos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então o que existe no universo é uma lei de causa e efeito. Isso é um determinismo. Para todo efeito tem uma causa, então, chama-se determinismo. Então Deus escolheu, nos deu o livre-arbítrio por amor, como tudo que Ele faz. Livre-arbítrio é um poder de escolha. Nós escolhemos a fatalidade. A fatalidade é aquilo que eu não consigo explicar, mas pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então, para todo efeito tem uma causa. Não existe efeito sem causa. E muitas vezes o que nós chamamos de causa também é um efeito. Então, veja, a dor. Hoje é uma aula bem na linha da filosofia. Se prepare, nós vamos refletir muito. Ok? A dor nos destrói ou nos constrói? A dor nos destrói ou nos constrói? É uma questão de livre-arbítrio. Dói? Vai doer para todo mundo igual. Estaremos com uma estrutura de vidro, lembram disso? Estaremos com uma estrutura de plástico ou estaremos com uma estrutura de ferro? É uma escolha. É uma escolha. Mas para eu construir uma estrutura de ferro, que é a ideal, vai bater, vai fazer barulho, vai vibrar, mas depois vai voltar no seu estado de origem, vai deixar a marquinha, porque a marquinha é importante, porque ali significa experiência. Significa experiência. Eu preciso adquirir primeiro gratidão. A gratidão do terceiro nível, lembram disso? Porque se eu adquirir a gratidão de terceiro nível, que é a gratidão sem uma razão externa, eu adquiro a humildade. Eu adquirindo a humildade, a minha estrutura começa a ficar de ferro. É interessante, porque quanto maior for o meu orgulho, menor é o meu amor próprio. É assim, a relação é exatamente essa. Quem tem orgulho muito exacerbado é porque tem a autoestima lá embaixo, no pé. Aquele que está sempre bem é porque ele está bem com a autoestima dele. É interessante a relação. Então veja, a dor ela sempre vai ser um impulso evolutivo. A dor é um impulso evolutivo. O sofrimento é livre-arbítrio. Então eu posso transformar aquela dor em um sofrimento. Não existe essa possibilidade. Ninguém consegue criar uma mágoa no coração de ninguém. As pessoas podem trazer situações que eu posso ficar muito triste, claro, evidente, mas quem vai decidir se aquilo vai se transformar em mágoa sou eu. Essa é uma decisão minha. Não tem mais a ver com a pessoa, não tem mais a ver com o fato. Tem muito a ver com o orgulho aí, com o ego. E ninguém faz ninguém. Não, também. O contrário também não. Também não, né? As pessoas nos trazem momentos de felicidade, mas ser feliz também é uma questão de livre-arbítrio. É uma decisão também, ok? Então veja, se eu entender que a dor é um impulso evolutivo, como é que eu vou olhar para as minhas dores? Qual é o aprendizado? Qual é a essência? Qual é a lição? Eu ainda preciso dela. Num planeta de provas e expiações, a dor ainda é fundamental para o meu crescimento espiritual, porque o meu nível moral é muito baixo. Então a dor vai quebrando essas ilusões. E a maior dor que existe é a dor ilusão. Essa é a maior dor. Nós sofremos muito devido ao nosso alto índice de expectativa que nós criamos em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas. Então, no planeta de provas e expiações, a dor, antigamente eu falava que ela era professora, até escrevi professora, mas ela também evoluiu, tá? Ela não é só professora, ela é uma mestra agora. Tudo evolui, né? Então, como essa frase é muito antiga, então professora eficiente, professora, uma mestra eficiente, corretora de desvios comportamentais.
Então, a dor no nosso momento evolutivo é uma corretora de desvios comportamentais. Ela está corrigindo uma rota dentro de mim. Ela está me ajudando para que eu não me perca, Olha, interessante. Né? Deus traçou uma linha reta. Aliás, o processo evolutivo, sabe aquela frase que nós já escutamos N vezes, que Deus escreve certo por linhas tortas? Então, está errada. Está errada. Porque Deus não tem senso de direção, é isso? Porque alguém criou essa frase e pensou, acho que Deus não tem senso de direção. Porque como que ele pode escrever certo por linhas tortas? Deus escreve certo por linhas retas. Eu pego atalho. Perceberam a diferença? Não. É uma reta. Dentro dessa reta eu fico fazendo assim, ó. Ainda fico falando que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele escreve reto por linha reta. Eu pego atalhos. Os atalhos quem pega sou eu. E aí eu sou obrigado a voltar na reta. Exatamente onde eu me perdi. Deus sempre escreve reto por linhas retas. Ele tem senso de direção. Quem não tem somos nós. Ok? Então vamos lá. Um sinal de alerta. Alguma coisa dentro de nós não está bem, conosco mesmo principalmente, e ela vem nos corrigir a rota dentro da nossa consciência. Aí eu transformo ela em sofrimento. E achava, pelo menos tomara, né? Achava que o sofrimento purifica a minha alma. Purifica nada. Muito pior, me endurece ainda mais. O sofrimento me deixa mais duro, mais egoísta, mais orgulhoso, mais rancoroso. O sofrimento vai como se fosse envidraçando o meu ser por dentro. Eu vou ficando extremamente duro, extremamente polido por fora, bonito por fora, mas extremamente duro ao ponto de eu não conseguir receber um mínimo de impacto, que eu já estraçalho. É a estrutura de ferro. Desculpa, é a estrutura de vidro. Essa é a estrutura de vidro. Num planeta de provas e expiações, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos todos expiações, provas e missões. O que muda é o percentual de cada um em cada ser humano. Mas todo ser humano no planeta Terra está em expiações, passado, em provas, presente e em missões. Ok? Provas. Eu acredito que a maior parte de nós aqui estejamos em provas. Ok? E boa parte do nosso sofrimento tem muito mais a ver com o presente, não tem nada a ver com o passado. São poucas coisas que não cabem na palma de uma mão que nós trazemos de existências passadas. A maior parte está aqui. Então, provas são propostas a se concretizar. Eu tenho uma proposta. Então eu reencarnei com uma proposta de ser um ser humano melhor. Isso é uma proposta. Eu não sou ainda um ser humano melhor, mas a minha proposta é ser um ser humano melhor. Então eu vou me colocar em provas. Eu já conheço da teoria, eu preciso da prática. Então algumas situações que nós passamos, que nós chamamos de injustas, foram provas que nós pedimos antes de reencarnar. Então não importa quem foi, como foi, quando foi, que lugar foi. Eram as minhas provas essenciais. Elas viriam de alguma forma. Meus sentimentos e pensamentos vão atrair pessoas e situações para perto de mim. Meus sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de mim. São as provas. Se eu vou reencarnar, e uma das minhas propostas era, olha, eu tenho que aprender a perdoar na prática. Quais seriam as lições que a gente teríamos na prática? Que seríamos magoados, feridos, machucados, abandonados, qualquer coisa nesse sentido. Aliás, quando um anjo vai reencarnar entre nós, o superior dele chega para ele e fala, olha, tudo bem, mas você vai lá sofrer de abandono afetivo. É a primeira situação de um anjo, que não tem nada para expiar. E por que será que ele vem psicologicamente preparado? Porque é um planeta de provas e expiações. Por que será que Jesus foi crucificado? É só voltar um pouquinho no tempo. Quantas pessoas eram crucificadas naquela época? Era programa de domingo.
Verdade, eu não estou brincando não. Ver os cristãos sendo devorados nas arenas era programa de domingo. Então não tinha novidade nenhuma em relação a isso. Expiações, se provas são propostas a se concretizar, futuro, veja, estou pensando no futuro. Eu já tenho a teoria, eu preciso da prática, porque eu estou pensando no futuro. As expiações são obstáculos a superar. Entenderam a diferença ou não? Provas são propostas a se concretizar. Expiações são obstáculos a superar. Coisas que nós temos em nós, todos nós sabemos, que precisamos superar de alguma forma. Essa é a diferença. Ok? Então veja, provas e expiações. Mas um processo que Deus nos criou, simples e ignorante, para que a gente pudesse chegar na condição de sábios e virtuosos e continuar evoluindo, porque a evolução não acaba nunca. A melhor analogia que se tem é o diamante, que na condição de bruto é uma pedra sem valor nenhum. À medida que ele vai passando por um processo de lapidação, ele vai ganhando brilho e vai ganhando valor. Não é assim que funciona? O diamante encontrado na natureza precisa passar por N processo de lapidação para chegar na sua beleza. Nós somos assim. Nós somos diamantes brutos, precisando passar por muitos e muitos e muitos processos de lapidação para ir quebrando as nossas arestas. Qual é a ideia? Quebrar. Que arestas que eu estou falando? Orgulho, vaidade desmedida, arrogância, prepotência, ciúmes descontrolado. Todos nós temos essas arestas ainda, que nos machucam e que machucam. Então a vida é um grande processo de lapidação de diamantes. E aí quando o diamante está chegando no ponto final, ele só pode ser lapidado por um outro diamante. Olha interessante. O que significa ser lapidado por um outro diamante? Um Cristo solar lapida um Cristo planetário. Um Cristo galáxico lapida um Cristo planetário, solar. Entenderam ou não? Então quem está em cima está sempre lapidando quem está embaixo. Esse é um processo evolutivo. E quem lapidamos? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. É justamente nesse atrito que temos conosco mesmo e com as pessoas todos os dias, é que nós estamos num processo de lapidação, quebrando as nossas arestas. Como assim? Toda pessoa que passa pela nossa vida, toda, ela no fundo merece a nossa gratidão. Toda pessoa. Aquela que nos ensina como ser e aquela que nos ensina como não ser. Entenderam ou não? Tenho 2 professores todos os dias. Daquelas pessoas que me ensinam a ser uma pessoa melhor e aquelas pessoas que me ensinam a não ser como elas. Veja, são 2 professores me ensinando como ser um ser humano melhor. Uma pelo exemplo e a outra pelo contra-exemplo. Entenderam ou não? É um processo de lapidação. Isso é um processo de lapidação. Então, todo ser humano que está na nossa vida, ou que já passou pela nossa vida, ou que estará na nossa vida, de alguma forma, está me ajudando nesse processo de adaptação, de quebrar as arestas. Mas o grande segredo para nós agora, nem está tanto na relação externa, está na relação interna. O maior segredo nosso agora está nesse processo de autolapidação. Como? Dissipando a ignorância. É um processo de lapidação. Quantas verdades inquestionáveis eu tinha até ontem e hoje eu estou refletindo sobre elas. Quantas coisas que para mim era 100% certo até ontem e hoje eu acho aquilo, será que estava tão certo assim? Será que não existe uma outra forma, um outro jeito, um outro olhar? Isso é um processo de autolapidação. Refletir e analisar. Veja, nossas atitudes, porque nós somos seres emocionais, todos. Uns demonstram mais, outros demonstram menos. Uns se congelam para não demonstrar nada, outros se abrem completamente, mas todo ser humano é um ser emocional.
Todo ser humano. Então, toda a nossa atitude, olha, toda a nossa atitude estão impregnadas por forte conteúdo emocional. Qualquer atitude que eu tenho, tem a minha emoção ali. E é interessante que essa emoção extravasada entra numa fórmula. Essa emoção extravasada entra numa fórmula matemática. E é igual a V vezes S. E é energia, V é vontade, S é sentimento. Então a energia é igual a minha vontade multiplicada pelo meu sentimento. Entenderam? É a energia que me envolve, é a energia que eu fico impregnado. Aquela energia que eu estou sentindo, que eu estou pensando, vai impregnando todo o meu ser. Impregnando. E eu passo a refletir a energia que eu sinto e que eu penso. Por isso que é muito importante eu entender o que eu estou sentindo. Não negar o que eu estou sentindo. Não é isso que eu quero falar. Todos nós temos momentos bons, momentos menos bons, temos semanas, temos meses ruins, todos nós temos, todo ser humano tem, ok? Isso faz parte, essa oscilação faz parte, e ela é necessária, é exatamente essa necessária. Então veja, quando eu entendo que a minha maior dor é a dor e a ilusão, eu preciso refazer algum conceito dentro de mim. Que outra fórmula matemática? Um pouco de filosofia e matemática hoje. F é igual a R menos E. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Dá para ter zero de expectativa? Não existe zero de expectativa. Eu posso minimizar a expectativa. Diminuir a expectativa. Não tem como viver sem expectativa. Não tem como você estar num relacionamento, seja qual for, em que configuração for, que você não tenha expectativa. Mas eu tenho que minimizar a expectativa. Porque o que acontece se a minha expectativa for muito alta? Já aconteceu isso com vocês em algum momento? Frustração. E a palavra é frustração. E a frustração nada mais é do que o encontro com a verdade. Quando eu me frustro em relação a alguma coisa, é porque aquilo já estava na minha frente. Eu que estava me negando a olhar. Frustração nada mais é do que o encontro com a verdade. Então veja, F é igual a R menos E. Não quero ser mais quem fui. Quem fui, mas ainda não sou quem eu quero ser. Quem sou eu? Olha, é uma pergunta muito interessante isso. Não somos mais, nós não queremos ser mais quem fomos. Mas ainda não somos quem queremos ser. Quem somos? Eu não estou falando de personalidade. Eu estou falando de individualidade. E é interessante se bate um vazio aí. A ideia é essa mesmo. A ideia é exatamente essa. Não quero ser mais quem eu fui, mas ainda não sou quem eu quero ser. Quem sou eu? Dá um certo desespero, né? Mas a ideia é essa também. Porque ela dá a síndrome do copo vazio, né? Vixe. Mas exatamente na síndrome do copo vazio é que eu tenho a oportunidade de mudar o conteúdo do meu copo. Enquanto ele estava cheio, estava cheio. Em xícara cheia não entra líquido novo. Entenderam ou não? Então, às vezes é necessário que a vida desvazie o nosso copo, literalmente falando, das nossas verdades inquestionáveis, dos nossos conceitos e preconceitos, deixe um vazio muito grande de lá, e você fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Você não era feliz. Você estava se enganando, você estava se iludindo. Você estava dentro de um padrão. Você tinha uma mentalidade de rebanho. Entenderam ou não? O que é uma mentalidade de rebanho? Você não cuida da sua vida. É a sociedade que cuida e determina o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai. Deu para você entender ou não? O que acontece hoje com o mundo hoje é que está havendo uma hipnose coletiva. Uma hipnose coletiva onde o mundo inteiro, a maior parte, vamos dizer assim, né, está distraído de si próprio. É uma estratégia obsessiva do século XXI.
altamente tecnológica, quase que imperceptível, manter as pessoas distraídas do seu propósito. Mantenha elas com a cara no celular o dia todo vendo nada. Deu para você entender ou não? Vendo nada. E aí a vida vira de ponta cabeça, e quando ela vira de ponta cabeça, todo aquele líquido sai, a gente fica completamente sem rumo. Mas o completamente sem rumo do vazio existencial, que é a oportunidade que nós temos para começar a reconfigurar, reconsiderar, ressignificar. Porque o copo está vazio. Então esse vazio existencial que todos nós estamos vivendo atualmente, faz parte de uma troca de vibração. Entenderam ou não? É uma troca de vibração, de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Só que não pula. Não é um processo que você pula de um degrau para o outro. Você tem um degrau intermediário. Esse degrau intermediário é esse que nós estamos vivendo. Não quero mais ser de provas e expiações, porque eu já entendi. Mas ainda não sou de regeneração. Da onde eu sou? Da onde eu sou? Em que pé que eu estou? Em que ciclo intermediário que eu estou? Mas necessário que eu me desvazie de algumas coisas que estão comigo há milênios. Milênios, eu não estou nem exagerando aí. Milênios. Porque o que me apavora mais nesse processo todo, nem são as coisas novas que me aguardam, mas se libertar das antigas que estão cristalizadas em mim. Entenderam ou não? Era tão mais fácil julgar, era tão mais fácil terceirizar, era tão mais fácil justificar, não era tão mais fácil? Era tão mais fácil. Qualquer falha, qualquer equívoco, você se justificava, ou terceirizava e se isentava. Só que temos um probleminha, uma outra equação para resolver aí. Porque a questão da liberdade, tão inerente do ser humano, eu quero ser livre, todo ser humano quer ser livre, ok? Mas a palavrinha liberdade vem seguida de uma outra, coladinha nela, responsabilidade. Quanto mais responsável eu for, mais livre eu serei. Entenderam ou não? Olha que interessante. Então a responsabilidade vem na frente da liberdade. Quanto mais responsável eu for, mais livre eu serei. Interessante a gente começar a pensar dessa forma, porque a nossa sociedade, essa forma não funciona muito, porque nós estamos no mundo de espertos. O esperto, para quem não sabe, é o inteligente que não deu certo. Então ele é só esperto, tudo bem? Então ele usa esperteza para tudo. Então o esperto é o inteligente que não deu certo, ele parou naquele nível de esperteza. Enquanto que o inteligente é aquele que está buscando sempre refletir, ressignificar, aprimorar. O inteligente é aquele que está buscando sempre. O esperto, ele se fecha em um padrão de esperteza, onde a vida vai devolvendo para ele aquilo que ele está plantando. Nada. Algumas vantagens temporárias. Ok? Então, quando eu olho essa frase aqui, eu penso, então eu não quero ser mais quem eu fui, mas ainda estou meio longe do que eu gostaria de ser. Então, esse campo intermediário é o campo do aprendizado. É o campo de assimilar novos conceitos, ressignificar. E aí eu vou me libertando ou ressignificando as coisas antigas. Elas estavam erradas? Não. Elas estavam de acordo com o meu padrão vibratório. Elas estavam de acordo com o meu padrão, com a minha necessidade, com aquilo que eu achava. Como eu era um bebezinho espiritual, eu era tratado como um bebezinho espiritual. Simples assim. Simples assim. Ok? À medida que eu não quero mais ser um bebezinho, eu preciso entender quem sou eu, como individualidade. Como individualidade. Nós somos uma individualidade revestida de uma personalidade transitória. E vivemos 3 tempos. A personalidade no tempo cronológico, lembra? A personalidade vive num tempo cronológico, porque ela é tridimensional. Então ela precisa do tempo cronológico, ela precisa se comunicar através de palavras articuladas. Então a personalidade vive no tempo cronológico, ela tem tempo de validade,
A personalidade tem tempo de validade, ela precisa se comunicar por palavras articuladas. Esse é o tempo cronológico. A individualidade tetradimensional, ela tem uma dimensão a mais. Ela tem uma dimensão a mais, a individualidade, porque ela sobrevive ao tempo. Ela sobrevive ao tempo. Ela vive um tempo espiritual. Não é cronológico. A individualidade aprende, e quando ela aprende, ela modifica. Então ela não fica olhando qual é o tempo. Simplesmente, entre aspas, para quem vai entender isso, caiu a ficha. Lembra disso ou não? Caiu a ficha. Então quando caiu a ficha, você não olha no relógio. Caiu a ficha significa, agora eu entendi o que estava acontecendo ou o que está acontecendo. Isso é tempo espiritual. E aí, a nossa essência vive o tempo maior, que é o tempo do Pai, que é o tempo de Deus. Tudo tem um momento para acontecer. Tudo tem um momento para acontecer. Cada coisa acontece num determinado momento. Quando eu falo momento, eu não estou falando de tempo cronológico. Eu estou falando que as coisas vão acontecer, sim, sempre para o nosso bem, sempre para o nosso crescimento espiritual. Tudo que acontece na nossa vida tem como fator essencial fazer com que a gente cresça como ser humano. Que a gente melhore alguma coisa. Assim é a proposta de Deus para nós, para todos os seus filhos. Ok? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam ou não? A cada dia que passa, eu não posso dizer que eu estava igual a ontem. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Eu mesmo significa essa individualidade que ultrapassa o tempo, que ultrapassa a materialidade e que continua evoluindo. O determinismo de hoje, a gente fica pensando assim, nossa, mas tem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. O determinismo de hoje foi o livre-arbítrio de ontem. Entenderam ou não? Eu fiz uma escolha ontem, E hoje, de alguma forma, eu estou vendo a consequência da escolha. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de ato, consequência. Eu avaliando a consequência, eu consigo entender como foi a minha escolha. Entenderam ou não? Certo e errado são valores relativos. Certo e errado. Aliás, certo e errado, essa visão dualista e simplista só existe na nossa cabeça. Só existe na cabeça da personalidade. Se eu estou certo, eu estou errado. Quem disse que só existem dois caminhos no universo? É que nós criamos, de acordo com as nossas limitações, eu vou criar certo e errado. Então essa visão dualista, fatalista, porque se eu estou certo, se eu não estou certo, eu estou errado, então é fatalista. E simplista, porque parece que o universo só tem dois caminhos, eu vou ficar, de alguma forma, oscilando entre um e outro. Quando, na verdade, no universo existe um infinito de possibilidades. Um infinito de possibilidades. E todas as possibilidades vão me trazer um ensinamento e um aprendizado. Veja, então eu posso olhar para os meus equívocos, eu posso olhar para as minhas falhas, com outro olhar. E entender que aquilo fez parte do meu crescimento, do meu aprendizado, da minha imaturidade da época, da minha carência da época, da minha necessidade da época. E que hoje eu posso olhar para as mesmas questões com outros olhos. Olhar para as mesmas questões com os outros olhos já é ressignificar. Olhar para o passado, porque, aliás, por que será que Deus, que nos deu tantas coisas, só que isso Ele não deu para nenhum dos seus filhos? Nenhum Cristo galáctico tem essa condição. Nenhum. De mudar o passado. Não deu para ninguém. E por que será que Deus não deu essa condição para nenhum? Por que será? Porque o passado constrói o presente constrói o futuro. Deu para vocês entenderem ou não? O passado constrói o presente. Nós somos o que hoje? Herdeiros de nós mesmos.
todo o nosso passado, que está no nosso inconsciente total, mais próximo de nós está o subconsciente, que é um passado mais próximo de nós, faz parte do nosso crescimento. Então, se Ele não deu essa oportunidade para que nenhum mudasse o passado, é porque existe uma razão, existe um porquê. Porque Ele constrói a nossa experiência, constrói o nosso aprendizado. E naquele momento, vamos aprofundar um pouquinho mais. Será que nós já cometemos algum equívoco nessa existência, em outras existências? Depende do olhar. Eu posso achar que sim e posso achar que não. Eu posso entender que naquele momento, naquela hora, era o que eu podia fazer. Veja, o que eu podia naquele momento, naquela hora, de acordo com na minha carência, na minha imaturidade, na minha ignorância, eu posso dizer que eu tomei a melhor decisão, porque se eu soubesse ter uma decisão melhor, eu tinha tomado. Qual ser humano que tendo dois caminhos na sua frente, sabe que o da direita é melhor, por que ele vai pegar o da esquerda? Ele só vai pegar o da esquerda quando ele tem dúvida, ou quando ele acha que aquele caminho é melhor. Aí ele pega o caminho da esquerda, a consequência, ele volta e fala, agora eu conheço o caminho da esquerda. Não vou mais pelo caminho da esquerda. Então, se a gente parar para analisar, por esse ângulo, nós nunca cometemos nenhum equívoco na nossa vida. Nenhum erro. Nós tomamos as decisões de acordo com aquele momento. Se naquele momento eu tivesse em melhores condições, eu não teria tomado aquela decisão. Entenderam ou não? Por isso que Deus não perdoa. Porque Ele sabia que nós, no nosso momento evolutivo, nós tomaríamos N caminhos. E muitos deles de forma equivocadas. Porém, muito mais por ignorância, por não saber fazer melhor, por imaturidade, por carência, existem N fatores, do que exatamente com o propósito de errar. Entenderam ou não? E todos os caminhos educativos. Todos os caminhos. Todos os caminhos. E aí, para que uma lição faça parte do meu patrimônio espiritual, o que é uma lição fazer parte do patrimônio espiritual? É quando ela é repetida N vezes. N vezes. Às vezes eu caio no mesmo buraco 20 vezes. Na 21ª vez eu falo, no mesmo buraco não. Não no mesmo, pelo menos. Porque eu já caí 20 vezes. E por que eu caí 20 vezes no mesmo buraco? Porque minhas pernas não estavam fortalecidas para vencer aquele obstáculo. A partir do momento que estavam vencidas, eu busquei um outro, caí num outro buraco. Tudo bem, faz parte, mas naquele buraco não mais. Então, se nós não caímos no mesmo buraco hoje, é porque nós caímos nesse buraco N vezes. N vezes. Chega um momento que você aprende que aquele buraco, aquela situação, aquela experiência, aí você pensa assim, já vi esse filme e sei mais ou menos a consequência disso. Não tem situações na nossa vida hoje que nós ficamos de frente com ela, olha, eu não vou fazer isso, por mais que eu queira. Aliás, né? Aí vamos lá o Cortella é muito interessante, ele tem algumas colocações que fazem a gente refletir. E ele coloca assim, se você está em dúvida em relação a alguma coisa, faça 3 perguntas. Faça sempre 3 perguntas, ok? Se for sim para as 3 perguntas, simplesmente faça. Se você enroscar em alguma, simplesmente não faça. A primeira pergunta, a gente sempre responde sim. Sempre. Que a pergunta é, eu quero? Sim. Ok? Sim. Então a primeira pergunta é sempre sim. Eu quero? Sim. Ok? A segunda, tem que ser nessa sequência, inclusive, eu posso. Percebo que não é tão simples quanto a primeira. Vai fazer com que a gente pense um pouquinho mais antes de dar a segunda resposta. Ok? De repente você fala, posso. Sim também, vai. Qual é o problema? Dependendo do que for, você fala sim. A terceira, eu devo? Eu quero, eu posso, eu devo.
nem tudo que eu devo eu quero, nem tudo que eu quero eu posso. Deu para você entender ou não? E nem tudo que eu posso eu devo. Se responder sim para as três, sem problema. Se enroscar em alguma delas, é não. Então, quando a gente estiver em dúvida em relação a alguma coisa, eu quero, eu posso, eu devo. Isso é dentro de nós. Isso é alguém que está ressignificando, é alguém que está ampliando, que está saindo da mentalidade de rebanho. Porque a mídia, a sociedade, de alguma forma nos manipula até o ponto que eu permito. Eu tenho que saber o que é melhor para mim. Não é a sociedade, não é a mídia, não é ninguém. Não são as redes sociais. Por quê? Porque vai chegar um momento da nossa existência, se preparem, ok? Que nós estaremos 100% conosco mesmo, sem nenhum tipo de influência e sem nenhum controle sobre o corpo físico. Que momento que é esse? Na morte. Você está com a sua consciência. Você está com a sua consciência. Aí você percebe que não tem controle de nada. Aquilo que você fez durante 80, 90, 100 anos, você não consegue mexer um dedinho. Você não tem nenhum controle sobre aquilo. E você está sozinho com a sua consciência, respondendo às suas questões fundamentais. Tudo bem? Voltando aqui, ó. E a doutrina espírita, ela explica que o amor é a maior força que existe no universo. É a maior força. Ela existe nas micropartículas atômicas, as grandes galáxias. É o que movimenta todo o universo. Deus é o amor. Eu diria que o amor é uma das virtudes de Deus. É uma das virtudes. Não conhecemos todas. Mas está em tudo. Tudo está mergulhado nessa vibração de Deus. Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala assim, olha interessante, né? Ele era, para quem não sabe, tá? Ele era, na época, século XIX, ele era o plano B de Deus, de Jesus, para a vinda da doutrina espírita. Ele era o plano B. Se, porventura, Allan Kardec não quisesse, ou tivesse acontecido, Leon Denis estava ali prontinho, para trazer a doutrina espírita. Talvez de um jeito um pouquinho diferente, mais do jeito dele, mas os conceitos iam ser idênticos. E Leon Denis fala que o universo é o pensamento estrutural de Deus. O universo é o pensamento estrutural de Deus. O que significa isso? Que nós respiramos, nós fazemos parte, nós somos o pensamento de Deus. Nós somos uma partícula nesse sentido. Então, o que acontece? É esse amor que movimenta. Então, quando eu olho aqui e falo assim, quem ama é o Espírito, é a essência. Não existe nada, absolutamente nada no universo que pode separar esse sentimento em relação a um do outro. Então, a morte não mata a vida. A morte física não mata a vida. Porque a vida é um conceito muito maior do que uma existência material de um corpo. Então, quando nós temos esse conceito cristalizado dentro de nós, que a morte não mata a vida, que o amor permanece, o amor verdadeiro, claro, ele continua do mesmo jeito. E às vezes aquelas pessoas, nossos entes queridos que estão no plano maior, que já estão no plano maior, às vezes estão muito mais próximos de nós agora do que quando estavam na mesma condição, encarnados. Por uma questão de distância, por uma N de situações, e no plano maior, eles estão muito mais próximos de nós. Porque o amor ultrapassa qualquer tipo de barreira. Então a doutrina espírita deixa bem claro isso para a gente, que a morte não mata a vida. E que os entes, as pessoas, os seres que se amam, continuam se amando da mesma forma e do mesmo jeito. Veja. E aí quando morre um ente querido, é lógico que a gente vai sofrer. Evidente, vai doer, mas você tem esse conceito dentro de você, que vai administrando. Então a doutrina espírita nos ajuda o quê? A gerenciar a dor. Não nos tira a dor, ela nos ajuda a gerenciar a dor. É diferente. Ela vai nos dar um suporte filosófico, científico e religioso para que a gente possa gerenciar aquela dor que todos nós vamos pensar. E aí, como a gente fala em Deus, dentro do conceito de dor,
todos os seus atributos, nós vamos pensar principalmente em dois: justiça e bondade, ok? Principalmente. Se a gente conseguir entender, aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Todas as religiões do mundo, cristãs ou não cristãs, filosofias espiritualistas as mais diversas, todas acreditam num Deus, independente do nome. Então esse é um conceito que todas as religiões do mundo acreditam num ser superior. Fato, ok? Independente do nome. Esse é o primeiro conceito, né, que acaba assemelhando todas as religiões e filosofias espiritualistas. Esse é o conceito. O segundo conceito é a questão da imortalidade. Todas as religiões, de alguma forma, acreditam na imortalidade. Todas, filosofias espiritualistas. Se nós tirássemos todos os outros conceitos, porque as divergências começam dali para trás, ok? O primeiro e o segundo é praticamente igual. Se nós desprezássemos todos os outros conceitos, todos ficássemos só com esses dois conceitos, 80% dos problemas do mundo estavam resolvidos. Não é você aceitar o conceito aqui, é você sentir esses dois conceitos aqui. Entenderam a diferença ou não? Veja, se eu tenho um ser superior, que é independente do nome, e eu sou um ser imortal, minha vida tem que ser outra. Minha proposta tem que ser outra. A forma de olhar para a vida, para as pessoas e para mim mesmo tem que ser outra. Então quando eu olho isso aqui, um momento de amor cobre uma multidão de pecados, pensando agora na justiça e na bondade de Deus. E olhando a frase, um momento de amor está no singular, uma multidão de pecados está no plural. Então, uma mudança real, sincera, humilde de atitude, faz com que a gente consiga aprender N lições. Então, eu não preciso, ninguém reencarnou para sofrer. Aliás, eu preciso entender melhor, né? Agora vou entrar em doutrina espírita, que é o terceiro conceito aí. Reencarnação. Qual é a ética da reencarnação? O que realmente a reencarnação, a essência, o fundamento, o conceito da reencarnação faz comigo, faz com a minha vida? O que ela me muda? Porque se não é para me mudar em nada, é melhor nem trazer essa informação. Se é para eu ser uma pessoa reencarnacionista, acreditar nesse suceder de existência e continuar sendo orgulhoso, prepotente, arrogante, me achando melhor do que os outros, então a reencarnação não está fazendo efeito nenhum dentro de mim. Porque a reencarnação é exatamente isso, fazer com que você reveja a sua postura, que você passe a enxergar o mundo e todas as diferenças que existem de um outro jeito, de uma outra forma. Veja, o fato de alguém viver completamente diferente da gente, em relação à cultura, qualquer outra forma externa, qual é o problema? Qual é o problema? Lembram-se dos 3 R's? Se todas as pessoas, iguais ou diferentes, seguirem os 3 R's, estamos com os problemas resolvidos. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo, responsabilidade nos atos. Aí você não tem cultura, você não tem religião, você não tem nada que impeça uma pessoa respeitar a si mesmo, respeitar o próximo e ter responsabilidade nos atos. Veja, a doutrina espírita trabalha com conceito, não trabalha com rótulo. Entenderam ou não? Ela trabalha com conceitos. Se você entender o conceito, não importa as diferenças. Não importa as diferenças. As diferenças vão existir, sempre vão existir. Sempre vão existir. Elas serão sempre necessárias. Qual é o tamanho da experiência que me aguarda para a próxima reencarnação? Já fizeram essa pergunta? Qual é o tamanho da experiência afetiva, intelectual, social, cultural? Apesar de eu vou usar uma palavrinha aqui que eu não concordo muito. Racial, porque para mim só existe uma raça, a raça humana, tudo bem? Na minha cabeça só existe uma, a raça humana.
racial, porque se fala dessa forma, mas qual é o tamanho da experiência que me aguarda para a próxima existência? Já pararam para pensar nisso? Isso é a ética da reencarnação. Isso é a ética da reencarnação. Isso faz com que eu vá ressignificando meus conceitos e preconceitos, reavaliando. Não é fácil? Não é fácil. Uma amiga outro dia conversando sobre doutrina espírita, eu falei, olha, eu não sei como você vai entender isso, ok? Mas eu vou falar. Doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque dói. Porque dói. Quanto mais você se aprofunda, mais dói. Ela não é tão simples assim. Ela é simples na sua forma de expressão. Na sua forma. Como ela é aberta para todos. Os livros estão para todos. Mas quando você começa a entender o fundamento e a essência, dói. E dói muito. Porque ela bate de frente com orgulho, com vaidade, com arrogância, com prepotência. Ela bate de frente. E é pior que ela bate sem violência. Ela bate sem violência e sem agressividade. E vai de encontro com aquilo que nós aprendemos. Que Deus não usa de violência, usa do tempo. Deus não violenta convicções. Usa do tempo. Quando eu falo tempo, estou falando em processos reencarnatórios. À medida que nós vamos reencarnando, nós vamos revendo, nós vamos reavaliando, nós vamos reajustando a nossa essência. Então veja, é um processo sempre educativo. Quer ver um outro grande mal da nossa sociedade? Está nessa frase. Ninguém ilude a justiça. Ninguém ilude. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas serão sempre fatais. O que significa isso? O que significa isso? Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Vamos entender melhor isso. Aquilo que nós fizemos. Aí é interessante a questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala assim: onde está escrito as leis de Deus e a resposta na consciência dos homens. Então nós somos protegidos pela nossa ignorância, precisa ver até que ponto eu sou ignorante. Mas tudo aquilo que eu cometi com conhecimento, com consciência, e que eu acabei me prejudicando ou prejudicando alguém, ninguém mutila ninguém sem mutilar-se a si mesmo, aquilo fica dentro de mim. Aquilo fica dentro de mim por anos e por décadas. Aí a vida vai criando oportunidades para que eu possa reparar aquilo, de preferência pelo amor. De preferência pelo amor, porque Deus é Pai. Mas, se eu quiser escolher a dor, e se eu quiser transformar aquela dor em sofrimento, é comigo daí. Então, toda vez que eu faço alguma coisa com consciência e não reparo imediatamente, ou naquele dia, ou no dia seguinte, ou naquela semana, o mais rápido possível, aquilo vai ficando dentro de mim. Vai ficando. Eu vou me distraindo, mas aquilo vai ficando dentro de mim. Chega no primeiro momento, nos primeiros meses, só uma preocupação, só algo meio sem sentido, mas está ali batendo. Passado algum tempo, começa um desajuste emocional. Um transtorno. Olha que interessante, porque aquele processo vai evoluindo dentro de mim. Eu não reparei, eu justifiquei, eu terceirizei, eu não me responsabilizei. Depois de algum tempo, aquilo transforma num transtorno mental. Mais para frente, aquilo pode gerar uma doença psicossomática, uma doença física. Entender como funciona? Deus castiga? Nunca. Em hipótese alguma. Quem me castiga sou eu. Libertar. Então, quando nós cometemos qualquer coisa que a nossa consciência acusa, melhor reparar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque aquilo fica batendo dentro de nós. Você vai se distraindo, você vai justificando, você vai terceirizando. Chega uma hora que a vida vai devolver aquilo em experiência. Que você possa devolver aquilo por amor. Você não precisa exatamente sofrer e devolver com a dor.
Você só vai devolver com a dor se você quiser devolver. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu olho a dor com esse olhar educativo, a dor é uma professora eficiente, então ela está aí para nos educar. E educar muitas vezes é frustrar. Educar muitas vezes é frustrar. É nos colocar frente a frente com a realidade. Para mostrar que nós somos seres divinos, e somos um projeto de Deus, né? Estamos crescendo dentro de todo esse projeto maior, somos muito mais luzes do que sombra, e o que nos apavora nem é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. O que nos apavora é o nosso lado luz, não é o nosso lado sombra. Saber que somos filhos de Deus, que temos potencialidades, que o universo está escancarados para nós, só que eu preciso redefinir valores, redefinir, reavaliar o que realmente é importante, o que é essencial, o que é fundamental. Veja, eu preciso entender dentro de mim, não é se comparando, toda comparação é injusta. Toda comparação é injusta. Porque quando eu me comparo com alguém que está acima, é porque eu estou me desvalorizando. Quando eu me comparo com alguém que está abaixo, é porque eu estou ficando orgulhoso. Entenderam? Cada ser humano está no seu nível evolutivo. Aí a gente tem aquele pensamento equivocado. Como eu gostaria de ter a vida daquela pessoa? Vocês já pensaram assim de alguma forma? Não. Completamente errado. Só ela suporta a vida dela, assim como só nós suportamos a nossa. É interessante, porque só nós suportamos a nossa vida. Existem fatores inconscientes, subconscientes e conscientes que fazem com que a gente suporte a nossa vida. Outra pessoa não suportaria a nossa vida, assim como nós não suportaríamos a vida de ninguém. Existem N fatores ali que não aparecem, mas que faz com que aquela pessoa suporte a vida dela. Mas quando eu me comparo, eu acho que a vida do próximo é melhor. Não é. Se é sobre algum aspecto, às vezes não é sobre outro aspecto. Então toda comparação é injusta. Então posso me comparar com alguma coisa? Pode e deve, com você mesmo. Como é que eu estava ontem, como é que eu estou hoje? Essa comparação é válida. Deu para você entender ou não? Sobre esse aspecto que eu surtava, hoje eu só fico triste. Perceberam ou não? Essa comparação é válida, porque eu comparo com algo que eu fui, sobre aspectos que eu melhorei. A autocomparação é válida, mas a comparação em relação a qualquer pessoa, ela é equivocada. Ela é completamente equivocada. Então, o grande segredo desse momento que nós estamos vivendo é sair da mentalidade de rebanho. É viver a vida, claro, evidente. Não é isso que eu estou falando. Porque é aproveitar da vida o que ela pode nos oferecer de melhor? Claro, sem dúvida. Mas entender que tudo isso, de alguma forma, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão, passageira. Toda a matéria é passageira. Tudo que a gente vê está se desgastando. Tudo. Toda a matéria, ela está se desgastando. Você pode construir algo que vai durar 1000 anos, mas a cada dia que passa, ela está menor. Ela está se desgastando. Então, tudo que for material está se desgastando, está voltando ao seu estado de origem. Então, por que eu vou me apegar em algo que está se desgastando? É interessante porque nós temos trilhões de átomos no nosso corpo e 90% do átomo é vazio. Então, o que eu tenho? Então a matéria é uma grande ilusão. Entenderam ou não? Ela é feita de átomo, mas quando eu estudo o átomo, eu percebo que 90% do átomo é vazio. Então veja, tudo é energia. Energia condensada. Energia condensada que está passando por transformações. Para que serve toda a matéria disseminada no universo? Das micropartículas cósmicas às grandes galáxias. Ela só tem um objetivo. Toda a matéria disseminada no universo só tem
Um único objetivo. Deus, espírito e matéria, ok? A tríade, de acordo com a doutrina espírita, a tríade, questão do livro dos Espíritos, questão 27. A tríade, tudo no universo é feito de Deus, espírito e matéria, como um triângulo, ok? Deus, espírito e matéria. A pergunta é, para que serve a matéria? Toda a matéria disseminada no universo só tem um objetivo: servir de morada para o espírito. Toda a matéria só serve para isso: servir de morada para o espírito. Aí vem a perguntinha, né? O que Deus criou? Espírito ou matéria, em primeiro lugar? Eu não achei essa resposta em lugar nenhum. É uma conclusão que eu tirei, depois de ter estudado vários livros a respeito. Ele criou... eu ia perguntar para vocês, né? Porque, veja, a matéria. Ele criou primeiro a matéria. Em grau de importância de criação, a matéria vem em primeiro lugar. Por quê? Precisava revestir o espírito. Entenderam ou não? Você precisava revestir o espírito, você precisava dar estrutura material para o espírito, que o espírito ele é imaterial. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele precisava da matéria para evoluir. Então, necessariamente, a matéria precisou vir em primeiro lugar para revestir o espírito. Pode ser que tenha feito na nossa contagem de tempo 1 segundo depois. Mas quem veio em primeiro lugar não foi o espírito, foi a matéria, que revestiu o espírito e o espírito começa o seu processo. Aí nós viemos nos materializando. Desde o momento da criação, nós viemos agregando matéria, agregando matéria por bilhões de anos. Nós chegamos num ponto, agora, que nós estamos num processo inverso. Nós estamos nos desmaterializando. Nós estamos nos espiritualizando. Então ele agrega matéria até chegar onde nós estamos, no nosso momento evolutivo. Planeta de provas e expiações, a caminho de regeneração. O meio de caminho chama-se desmaterialização ou espiritualização. Nós vamos perdendo matéria agora. A ideia é ir perdendo matéria agora, até que nós transformamos em espíritos puros. Espírito puro, no momento da nossa criação ganhamos um corpo, ok? Na nomenclatura não espírita chama búdico. Nós conhecemos como corpo, ou mental também, podemos chamar de corpo mental. Um espírito, quando ele nasce, ele ganha o primeiro corpo, chamado corpo mental. Vamos chamar de corpo mental. Numa outra nomenclatura, corpo búdico. Um espírito na condição de um Cristo, ele está com o corpo mental, com o corpo búdico, o mesmo corpo. Olha, interessante, porém, evoluído. Porém, ele já agregou toda a matéria. E para que serve a matéria? Fazer com que o espírito evolua intelectualmente e moralmente. Então nós precisamos da matéria, mas chega um momento, nosso momento, é que entramos num processo de desmaterialização ou espiritualização, onde os valores espirituais passam a preponderar sobre os valores materiais. Para isso eu preciso entender o significado da dor, porque a dor nos ajuda nesse processo de espiritualização. É a dor que nos ajuda nesse processo de espiritualização. Porque no nosso momento evolutivo, a dor é um processo temporário atendendo a uma faixa evolutiva. Então, que a gente daqui para frente, ou a partir de hoje que seja, que a gente possa olhar para as nossas dores como uma professora eficiente e que a gente possa lutar muito para não transformar a dor em sofrimento. Porque o sofrimento normalmente se torna uma mágoa e, segundo Joana de Ângeles, a mágoa é um diluente da alma. A mágoa é um diluente da alma, vai diluindo literalmente, é um ácido. Que a gente não precise desse tipo de sofrimento. Tem uma frase que diz assim: que doa como nunca para não doer nunca mais. Entenderam ou não? Que doa como nunca para não doer nunca mais.
que a gente possa pegar esse sofrimento cronificado, que nós escolhemos, né, por anos ou por décadas, que doa o suficiente e suficientemente forte para que a gente possa ressignificá-lo de um outro jeito. Que doa como nunca, para que nunca mais, que doa como nunca para não doer nunca mais. Isso é um processo evolutivo. Isso é estar a caminho da felicidade. E felicidade nada mais é do que ter paz de consciência. Não é não ter problemas ou situações, não é isso. Não é não ter problemas. Aliás, troquem a palavra problema, que já é uma palavra desgastada, pesada, né, pela palavra desafio. Num processo de espiritualização, eu não tenho problema, eu tenho desafio. Entenderam ou não? Eu tenho desafio. Não faço caridade, tenho uma oportunidade de trabalho. Entenderam isso também? A gente vai ressignificando. Isso é ressignificar. Mas qual é o problema da palavra caridade? É que eu entendo a palavra caridade como uma barganha com Deus. Eu ainda, de forma consciente ou não, eu aviso todo dia para Deus que eu estou fazendo caridade. Entenderam ou não? Todo dia eu faço questão de avisar isso para Ele. Aí quando acontece alguma coisa na minha vida, o primeiro que eu vou cobrar é Deus. Então eu não fiz, eu barganhei. Entenderam ou não? Só 99,99% das pessoas pensam assim. Caridade. Então troque a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Não é caridade. Nós não estamos no ponto de fazer caridade. Num planeta de provas e expiações. Se alguém falar que está no ponto de fazer caridade, ela não entendeu o que significa a palavra caridade. Ela está tendo oportunidade de trabalho. Aí perfeito. Estou ressignificando. Veja, quando a gente pega os livros para ler, série André Luiz, série Emmanuel e outros autores, e tem os benfeitores, você tem os orientadores, você tem, às vezes aparecem espíritos de esferas mais altas nos livros, e nenhuma vez, eu li pelo menos, que esses espíritos estavam falando que eles estavam fazendo caridade. Nenhuma vez. Benfeitores, orientadores, anjos, arcanjos, cristos, nenhuma vez eles estavam falando, e eles estavam fazendo coisas, pode ter certeza, mas nenhum deles se referiu àquela situação como caridade. Nenhum deles. E quando eles se referiam a alguma coisa nesse sentido, eles falavam oportunidade de trabalho. Eles falavam oportunidade de trabalho. E aqui nós falamos de caridade. Entendeu? Tem que ser, desculpa, sem ofender ninguém, mas tem que ser muito infantil para achar que está fazendo caridade. Tem que ser muito infantil para achar ainda. Então, se eu falei isso até ontem, que eu possa ressignificar. Nós estamos no ponto de termos oportunidades de trabalho, não a fazer caridade. Não temos caridade. Quem consegue fazer não usa nem essa palavra, porque é tão natural que eles fazem. Então, quando eu olho para a dor e vou ressignificando e vou entendendo um pouco melhor disso daqui dentro de mim, não é para os outros, mas é para dentro de mim, aí às vezes nós já pensamos da seguinte forma: puxa, se aquela pessoa estivesse aqui para ouvir isso, né? Não, é para você estar aqui ouvindo isso. É para você, é para nós estarmos aqui ouvindo isso. Deus de alguma forma vai levar isso desse jeito ou de uma outra forma para aquela pessoa, no momento certo e na hora certa. Não cabe a nós decidir quem é que está aqui para ver isso aqui. Quem é que está aqui para ver isso aqui? Somos nós. Nós temos essa necessidade. Mas que a gente possa introjetar isso aqui e entender que tudo isso é uma construção interior. Isso é a base daquilo que a gente vem buscando, chamado equilíbrio. Num planeta Terra, o que se busca mais é equilíbrio. Equilíbrio interno. E que possamos ressignificar cada vez mais a nós mesmos. Uma boa noite a vocês. Até a próxima. Ok? Vou fazer só a prece de encerramento, pessoal. Não leva nem 2 horas. Calma. Não leva nem 2 horas. Então, nesse momento, agradecemos ao plano maior por esses momentos, por essa reflexão.
pelo passe espiritual que recebemos, por estarmos nessa casa abençoada, que nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, que nos oferece abraços, amizade, carinho. Dessa forma vamos alimentando o nosso espírito com aquilo que se tem de melhor, as vibrações do plano maior, que estão sempre do nosso lado, nos envolvendo, nos intuindo e nos dando a certeza que jamais, em momento algum, estaremos desamparados. Que assim seja.